Irmão, foi muito proveitosa a viagem, porque nós fomos para ter contato com o Dr. Francisco, e tinha alguns irmãos que eram com ele, duas famílias, dois irmãos com a família. Mas, infelizmente, aconteceram algumas coisas que não foi possível esses irmãos estarem lá. Um parece que o tio cometeu suicídio, ele foi lá para os familiares para dar um apoio. E o outro parece que por motivo de trabalho não estava. Até o irmão falou assim, não ia estar, porque ele faltou praticamente, pediu para substituir, mas não poderia estar. Tanto que meio-dia ele já voltou para trabalhar. Isso era meio puxado. E quando nós chegamos lá, nós conversando, chegou um irmão e esse irmão começou a conversar. E os irmãos testemunhavam, falar da igreja. Né? Até pensei que fosse um dos irmãos que estivesse reunido com o irmão Francisco. Mas achei assim falar um pouco elevado para quem a princípio estaria conhecendo a igreja há pouco tempo. Então nós combinamos a reunião para as 7 horas da noite. E esse irmão, eu vou convidar alguns irmãos para vir. Ele convidou um irmão. Aliás, o nome dele é até Marcos. Esse irmão veio, e mais outro irmãozinho que tinha lá, né? Conversa pouco só. E o irmão Francisco e o irmão Luciano. E nós começamos a falar sobre a igreja, sobre o que o Senhor tem feito, né? O Senhor tem realmente, como o Senhor tem nos conduzido no caminho da igreja. Então, esse irmão, ele ficou muito alegre. Ele ficou tão alegre a ponto de dizer assim, irmão, eu pensei que só eu estava ficando doido, eu pensei que eu estava ficando louco, porque eu saí da instituição e procuro viver essa verdade, essa simplicidade de Cristo. E hoje eu estou muito alegre de conhecer irmãos que também, como eu, vivem essa mesma simplicidade. Então, imagine os irmãos lá nessa cidade distante, lá, que também saíram da instituição por não suportar o julgo institucional e estavam lá reunidos em nome do Senhor. Né? Obviamente tem que aprender ainda, crescer em muitas coisas, né? Como ainda nós também, imagine isso, né? Mas que estavam lá dando testemunho do viver da igreja, e alegres, e ele falou, irmão, quando o irmão Luciano me falou de vocês aqui, eu falei, não, vou ver lá com essa, realmente, são irmãos, realmente. Então quando a gente chegou lá, ele ficou muito alegre. E a reunião de hoje foi justamente na casa de uma irmã que também se reúne, e teve outros irmãos e outras irmãs reunidas lá nessa residência, e nós tivemos uma comunhão maravilhosa, e os irmãos ficaram com um desejo muito grande de nos conhecer aqui em Fortaleza, e ficou aquela coisa assim, de que a gente foi lá para ajudar o irmão Francisco, mas o irmão Francisco já tem, quer dizer, irmãos lá para ele se reunir, para ele viver a igreja juntamente com esses irmãos, porque o sistema ele funda denominações e no fundar denominações é divisão. Mas a igreja, quando ela tem a graça de viver o evangelho, é a expansão do reino, né? O reino de Deus se expandir. Como lá está havendo lá, tem um grupo de irmãos, aproximadamente 17 a 20 irmãos reunidos. Em virtude de ter sido um tempo muito curto, que nós chegamos lá e que o irmão foi nos visitar para nos conhecer, né? Então, eu vou lá ver se esses irmãos são realmente irmãos que buscam a simplicidade. Então, depois terminar a reunião, irmão, vou aqui ligar para os irmãos para combinar para amanhã a reunião de amanhã de manhã. Então, não pode ter muitos irmãos por causa de foi uma coisa em cima da hora. Mas lá já tem os irmãos reunidos e ganharam a visão da igreja através do próprio Senhor. O próprio Senhor despertou a eles para que eles vissem de fato que
a forma que eles estavam vivendo, a forma que o cristianismo tem vivido não é a igreja. Muitas vezes quando eu falo, até alguns irmãos me acham radical quando eu digo que nós não vivemos o cristianismo, nem o cristianismo verdadeiro, ou muito menos o cristianismo. Nós vivemos a igreja. E o cristianismo é mais um dos ismos, dos tantos ismos que existem aí. Porém, a igreja foi aquilo que o Senhor gerou. Foi algo que Ele gerou. E a igreja são todos aqueles que não fazem parte desse cristianismo. E nós ficamos perplexos, Amém? Ficamos assim, de forma admirados em face de lá já vem irmãos e os irmãos sofrendo muito, né? E esse irmão Marcos, ele, por sinal, é um irmão muito, não é, irmã Ezequiel? Irmão muito bem instruído, sabe? Eu acredito que ele deva ser um homem que tem a luz superior, senão é um comerciante próspero lá. E eu fiquei assim, muito feliz pelo irmão, né, pelo Senhor, porque esse irmão Marcos, como aqui no Siqueira eu comecei aqui, esse irmão Marcos começou lá. Ele foi um dos primeiros a sair da instituição e sofreu muita perseguição, porque vocês sabem que igreja em cidade pequena, praticamente todo mundo se conhece, e foi muito difícil para ele sair da instituição para viver a simplicidade da vida. Então, quando ele estava lá muito alegre, muito feliz mesmo, muito feliz por ter nos conhecido. Ele falou, como eu falei há uns anos atrás, Deus, será que eu estou ficando doido? Por que o Senhor me revelou isso? Por que o Senhor me mostrou essa forma de viver o Evangelho? Antes eu não soubesse isso, e agora eu estou sofrendo aqui, porque ninguém quer viver essa verdade. As pessoas só querem as instituições, só querem a glória das instituições, os cargos hierárquicos, toda a pompa e todo o resplendor do sistema institucional, porque o Senhor foi me mostrar essa verdade. Né? E assim, no Marco, lá na casa do irmão, você falou isso, não, graças a Deus, eu pensei que eu estava ficando doido por viver isso, eu estava buscando isso. E lá eles são bem assim, são muito dedicados, eles têm até um local alugado onde eles se reúnem. Eles chamam até local de encontro, né? Local de encontro. É evidente que eles têm muita coisa ainda a caminhar, né? A entender, né? Ele até me falou, ele até falou assim com muito medo, né? Falou assim com medo, irmão, nós aqui temos até um nome, não sei o que, da graça, coisa desse tipo. Nós colocamos até um nome lá porque os irmãos me pressionaram a isso, e eu, com medo dos irmãos se afastarem, eu cedi a isso, né? E a questão de liderança também, até você viu naquela hora que ele me apresentou lá com os irmãos, até que eu fiquei assim meio. Mas ele teve que me apresentar, ele me falou antes, não, vou ter que te apresentar sim, porque os irmãos daqui, muitos ainda estão na vida da igreja, mas ainda estão muito apegados a algumas coisas. E a gente tem, como o irmão falou de inclusividade, ele ficou muito maravilhado nesse falar da inclusividade, né? A questão da inclusividade. Então, irmão, foi muito bom. Campos Sales, eu fiquei assim, muito feliz pela viagem, o Ezequiel também, né? E eu fiquei assim, porque jamais eu pensaria, nós iríamos chegamos lá para ajudar o irmão Francisco, mas lá o irmão Francisco já tem onde ser acolhido, né? E onde viver. Então foi muito bom. Queria agradecer aos irmãos que nos ajudaram, né, que contribuíram para que a gente chegasse até lá, para que a gente pudesse chegar, e como de fato chegamos e já voltamos em paz, graças a Deus. E agora é mais um local em que a gente vai ter que ir, né? Porque esses irmãos eles ficaram muito desejosos por nós, né? Para ter comunhão conosco.
E são irmãos que já há 2 anos se reúnem como igreja lá em Campos Sales. Então, o Senhor nos dê condição, o Senhor nos dê capacidade de poder ajudar a esses tantos irmãos. Imagina, nós fomos a Campos Sales pregar o Evangelho, levar o Evangelho do Senhor. Chegamos lá e encontramos uma igreja, a expressão da igreja de Campos Sales. E esses irmãos nos receberam de forma acolhedora. Né? Imagine outras cidades aí. Está com mais ou menos uns 9 meses, há um ano, que um irmão, através da internet, Alexandre Souza Conceição, acho que o irmão tem no Facebook. Ele falou: irmão Marcos, por que você não procura aí em Crateús? Lá tem uns irmãos sofrendo lá dentro da igreja. Mas eu não tive condição ainda de ir em Crateús. Se vai conhecer, sai numa Então, tem muitos irmãos. E esses irmãos, esses lá ficaram assim, como disse assim: irmão, não nos abandonem, voltem aqui. Né? Porque lá em Amontada, nós chegamos lá, são pessoas praticamente, quase que todos analfabetos, quase que todos ainda muito voltados para a instituição, que nós estamos, são pedras toscas, totalmente por lapidar. Mas lá, irmão, não é, irmão? Lá parece que já tem a visão há 10 anos. Há 10 anos. Rapaz, irmão Marcos falando, eu estava ouvindo o irmão Manuel falar. O irmão Marcos falando, o irmão Manuel falando. Quer dizer, então, são irmãos, e assim, eu vi a forma, a maneira do irmão Marcos entender a igreja. Quer dizer, não é aquela de oprimir os irmãos, mas é de ceder, sofrer para poder manter a unidade dos irmãos, de aceitar até algumas coisas da instituição, né? Até que os irmãos possam alcançar e amadurecer e tirar, cortar os brinquedos. Então, irmão, eu não vou dizer que eu ia lá com Ezequias, que eu tenho uma boa vida. Eu vou de ônibus, né? Mas eu vou de ônibus. Aí o convite está de pé. Então, irmão, eu louvo a Deus. Eu vou dizer uma coisa, eu com meu irmão, eu e irmãs aqui, nós conversando, rapaz, mas o Senhor tem feito algo, como diz o irmão Jefferson, tremendo no nosso meio. Tem nos conduzido a irmãos que estão na carência, irmãos que estão necessitados, irmãos que estão lá sozinhos, né, aqueles irmãos lá. Só lembrando que lá o Marcos já é famoso. E lá eu sou famoso. Eu sou uma pessoa importante. Foi um irmãozinho lá. Ele disse o quê? Não, foi um irmãozinho que chegou lá para o Antônio. Esse aí é o Marcos. Esse homem é importante. Aí ele falou para mim: irmão, você é um irmão importante, né, irmão? Você é uma pessoa muito crescida. Aí eu disse: irmão, eu sou um Zé Ruela, irmão. Eu disse: irmão, eu sou um Zé Mandel, Zé Ruela, irmão. Eu sou bravo, irmão. Mas você é uma pessoa importante. Poderoso. Poderoso. Mas o Senhor é poderoso. Então, o Senhor, como o Senhor é maravilhoso e precioso para nós. Né? Quer dizer, nós fomos àquela cidade, chegando naquela cidade, tem um grupo reunido como nós. Reunido como nós, reunidos. Agora vocês imaginem quantas cidades, né, nesse nosso Ceará não tem irmãos reunidos também assim, precisando de comunhão, de um apoio. Por quê? Porque eles estão lá sozinhos lá. Os irmãos que têm a capacidade de instruir aqueles irmãos, é o irmão Marcos, não é? O irmão Luciano é assim, muito emotivo, apesar dele falar dele muito emotivo, o irmão Marcos é uma pessoa ponderada, um irmão muito bem instruído na palavra, na simplicidade. Quer dizer, eles sozinhos lá. Muitas irmãs, mas que precisa de apoio. Precisa de alguém ao lado dele para dar suporte, para evangelizar. Imagine chegar numa cidade daquela e qualquer igreja, não pode ser
Muitas vezes nós dizemos, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, muito bem, isso é igreja. Mas a igreja ela tem que ser expressiva, irmão. A igreja ela tem que ter uma expressão. Chegar numa cidade e ali alguém diz, rapaz, aqueles irmãos ali são os irmãos de Deus, o povo de Deus. A igreja ela tem que ter uma expressão. Ela tem que alcançar uma variedade no meio das pessoas. Porque a igreja primitiva, ela caiu na graça do povo. As pessoas viram a igreja, as pessoas sabiam que ali era a igreja, né? Ali foi o mover de Deus. Então, irmãos, que o Senhor possa nos dar condição, que o Senhor possa nos dar força e desejo, compromisso com o Senhor para pregar o Evangelho. E o mais interessante, como eu estava falando com Ezequiel, que nós estamos buscando a glória do Senhor. Nada disso é para a nossa glória e não deve ser para a nossa glória. Não é para o beneficiamento de alguém, para que alguém seja beneficiado, para que alguém possa tirar proveito disso. Mas para que outros irmãos, a gente possa ir lá, ter comunhão com os irmãos, sem nenhum interesse. O único interesse está ao lado daqueles irmãos e edificar aqueles irmãos na graça de Deus. Glória a Deus. Verdade? Então, que o Senhor nos abençoe. Que os irmãos também possam compartilhar. O irmão Rônio, o irmão Ezequias, o irmão Jerry, nosso amado irmão, que ele estava até sentindo muitas faltas, meu Deus. O que eu achei muito importante dessa live é a recepção que o nome de Deus lá, o Francisco e sua esposa, muito atenciosos com a gente, não faltou nada, foi mesmo, dormimos bem. E ele me chamou a atenção até no sair, preparar lá uma merenda para a gente trazer para comer por aí no meio da estrada. Quer dizer, foi uma bênção mesmo. O que eu achei mais importante hoje pela manhã nós tivemos aquela reunião e ali houve, o Espírito de Deus tocou em nós ali, que houve até choro. Houve lágrimas. Quantos irmãos lá choraram com nós? Lágrimas derramadas e outros dentro de si, eu não sou querer chorar para jogar lágrimas fora, mas a gente fica chorando por dentro. E eu sei que os irmãos ali, sempre os irmãos se sentiram tão felizes ali glória a Deus. Naquela reunião, que por eles a gente sente assim, por eles não, a gente não tinha vindo embora. Não tinha vindo embora. E terminamos a reunião mais cedo, um pouco apressado, porque eu não preciso que ia trabalhar. Se não fosse trabalhar, praticamente nós tínhamos se estendido ali até 11 horas. Praticamente a gente ia, né? Quer dizer, eu achei maravilhoso, irmão. Foi uma viagem boa, fomos em paz, voltamos em paz, não houve nem empecilho, nem carro, não baixou pneu, nem nada, e o irmão ia passando até por cima dos buracos, fazendo pirulito por dentro da pista. Foi uma beleza, irmão, foi uma benção mesmo. Graças a Deus, foi a primeira viagem que eu já fiz depois que eu passei a estar aqui com os irmãos, no viver da igreja. Primeira viagem que eu fiz. Sinceramente, fiquei assim pensando, acho que algumas que me apoiaram acabam principalmente foi o irmão daqui que foi no balcão do carro, que ele se garante, né, irmão? Graças a Deus o irmão se garante. Ele dá uma idade assim, um garotão, né? Como chama chamado, né? Velho, né? Um garotão, mas ele se garante na roda do carro. Satisfeito. E aqueles irmãos ali, os irmãos, as suas palavras, são mesmo do irmão Marcos, as palavras dele, irmão, a palavra firmada, a palavra firme, a gente nota que ele já tem o viver da igreja dentro do coração dele mesmo, apesar de ser 2 anos, mas a gente já sente, ele não tomou ver lá na palavra não, ele não, a palavra firme, está vivendo o viver da igreja, ele diz, tem dia que tem 20, outro dia tem 10, outro dia tem 6, mas assim, nem cada um tem as suas preocupações, né? As suas coisas que fazer, mas se tiver 2 ou 3, a tendência é aumentar, mas se chegar um dia que tiver 2 ou 3, então nós estamos contentes, porque é a promessa de Cristo, né? A promessa do nosso Salvador. Se tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele está no nosso meio. Então, as demais coisas a gente vai preparando, né? Amém. Amém, graças a Deus. Se eu não disser nada, vai ficar todo mundo assim. Virei até a câmera aí pra você. Você foi o que mais chorou. Porque é assim mesmo, porque
não é a gente que tem a história da vida da igreja. Quando a gente ganha a visão da igreja, que não é fácil, que é uma coisa rara ganhar essa visão, não é todo mundo que o Senhor dá, e é muito difícil ver. Não é sair do sistema para viver a vida da igreja, não. É ver a igreja para sair do sistema. Aí, porque sair porque não gosta, não sai não, sai de terra. Mas o importante é ver Cristo. Quando vê o Senhor, o resto não vale nada. Amém. Porque ele é tudo, como Paulo diz, né? Ele é tudo de tudo. Ele é tudo que precisa imaginar. Então, quando eu tenho na vida, o exemplo que eu vou chamar aqui também era assim. Mas lá na distância dessa, e tem a mesma visão que a gente tem aqui, esse nome lá, quem foi que falou para isso? Foi que falou para ele. Não dá para ficar assim uma peça não, por quem avisou essa mesmo recado, essa mesma visão, que é rara, que é espiritual? Tem dúvida que é do Espírito? Aí isso faz dar um choque dentro da gente. Porque eu tenho uns 20 anos que vi a igreja, né? Que dei a visão. E eu sei a beleza que é ver a visão da igreja e praticar. E também sei o sofrimento, por outro lado, do nossos irmãos, que não viram. Porque a primeira coisa que faz é chamar logo de rebelde, depois é desviar. E a gente não quer, esse nome que é feio, né? Desviado, rebelde é Satanás. Aí eles chamam a gente assim, mas é porque não viram. Aí a gente não pode nem pensar em não ter raiva desse irmão não. Porque quando mataram Jesus, o Senhor foi e mandou perdoar, ele não sabia o que estava fazendo não. Ele matando, ele perdoa, ele não sabe o que faz. É o dia da mesma coisa, ele matou a gente, ele tem que ter esse sentimento que o Senhor tem. Perdoa, cara. Ele não sabe o que faz. Aí esse é o sofrimento de quem vê e pratica, vê o sofrimento com certeza. Aí foi o que eu achei mais interessante de tudo foi isso. Eles ganham essa visão, que é celestial, sem ninguém falar. Né? Isso é um milagre grande. E logo, muitos irmãos. E o outro ponto é que nós fomos lá estava o irmão Francisco, mas eles estavam lá, então não se reuniram não, junto não. Aí isso fez porque se unisse, agora vão se unir juntos. Aí agora tem apoio desse outro grupo lá, desse grupo que está lá, e ele estava só. Um com medo do outro, quando nós chegamos lá, eles ficaram com medo da gente. Aí não vou trazer, não vou convidar ninguém não, vamos só nós mesmo de dois. Porque vamos ver primeiro o que eles vão falar, quem são eles. Com medo, né? É, aquela coisa, eles com medo, daí a gente medo deles. Aí vieram, quando eles dizem, aí você abriu, né? Mas irmão, é isso aí mesmo, né? Que está praticando, está vivendo. O falar é esse, vamos marcar reunião, amanhã tem reunião aqui, tá? Ele, por que não reunir lá com eles? É mais fácil. Aí ele foi logo pegar o celular. Deixou na critério dele, né, irmão? Ele foi logo pegar o celular e contatou alguém e conseguiu reunir. E não é irmãozinho assim, pessoas que atestadinho não. Não, são pessoas formadas. É só gente importante. Os bestas lá é só nós mesmo. O formal é eu mesmo. O banqueiro doutor, né? Mas em português, mas fala assim, informal deve aprender. O importante é que a vida que tem nós aqui dentro. Não importa se fala português bonito ou não, importa que sai vida de nós. Vida de nós. A vida que está em nós é isso que importa. Eu avisei para isso, eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Não é recadinho de criança, não. Eu vim para dar vida. E isso não é história, gente. É só a gente mastigar, ruminar essas palavras, o Jesus veio para me dar vida que virá dele. Agora como é que vamos receber essa vida? Já recebemos dele de graça. Agora ele manda devolver isso de graça, o que a gente recebeu de graça. É esse o encargo que ele dá para nós. Tudo que ele ganhou do Senhor, e a visão e a vida dele, precisa a gente negociar isso também. Quando você fala a visão, você imagina, a pessoa que é cega, ela não tem visão. Quantos irmãos não estão cegos sem ter a visão? Ainda vou mais bater um pouquinho aqui. Nós estamos aqui, o grupo aqui, pode ter certeza que muita gente entre nós não tem visão. Está por emoção, que acha bonito, acha legal. Mas alguns que vê, que não sabem que é essa visão, corra atrás, peça que sabe que dá o Senhor. Ninguém dá não. A gente só fala, lê a Bíblia, mas melhor que dá o Senhor. Não pense que a emoção leva nada que não leva não. A nossa alma ela é enganosa. Nossa mente, né? Nossa emoção, nossa vontade que é da alma, ela engana porque a nossa alma parece que mais com o Espírito. Até porque ele é muito próximo.
O Espírito está lá dentro de nós, que é nossa alma mais fora e mais fora nós somos. São três peças que a alma é idêntica com o Espírito. Até as ações dela é parecido. A emoção vem dela, o Espírito também. Aí a gente tem essa coisa para enganar a gente. Essa visão que o Senhor nos dá é uma visão privilegiada. Por que privilegiada? Porque não é nós que buscamos a visão, é Deus que nos deu. Ele que nos dá, muito bem. Às vezes a gente pensa que nós somos capacitados, somos intelectuais, teólogos, conhecemos a palavra e achamos que nós temos a visão. Nós não temos, Deus que nos deu a visão. Ele dá a visão do mais leigo ao mais sábio. Isso é independente da cultura. A visão que o Senhor nos dá é uma visão privilegiada. Nós somos privilegiados. O Senhor nos escolheu. Ele diz que Ele nos escolheu, né? Isso é um privilégio, né? Eu, baseado no que o irmão estava falando sobre achava que o irmão estava louco, né? Aí, alguns tempos atrás, eu já tinha essa visão, há muitos anos, desde que eu estava na denominação, tinha essa visão, mas nunca coloquei em prática, porque eu achava que era uma coisa mera do meu conhecimento, né? Aí o que acontecia? Quando eu vi os irmãos indo para dentro, eu decidi sair da denominação, da instituição. Quando eu vi os irmãos indo das graças, eu achava tão bonito aquilo ali. Puxa vida, rapaz. Aí eu dizia, eu me questionava com Deus. Eu queria ser leigo agora. Eu queria ser leigo porque eu ia só assim, eu ia satisfeito para a igreja, achava bonito. Achava aquele casal indo para a igreja, todo comigo. Eu achava bonito, eu não estava naquele mesmo compartilhar dos irmãos denominacionais. Né? E eu achava, será que eu estou errado nisso aí? Eu ficava questionando com Deus, será que eu estou errado? Né? E eu desejaria diante de Deus, Senhor, eu queria ser leigo, igual aquele irmãozinho que vai todo domingo para a igreja, do que estar aqui, feito uma anta, feito um doente espiritual, achava eu, irmão Marcos, irmãos, que eu era um doente bíblico, né? Achava que não, eu tenho conhecimento de Deus, e eu achava, não, eu preciso estar na condição daquele irmãozinho bem leigo, mas está indo lá, caminhando lá para a denominação. Né? Aí quando Deus me deu a vida, quando eu conheci os irmãos, né? Aí disse, não, então eu não estou doido, nem tão pouco estou sem a visão realmente estava comigo, mas nunca tinha encontrado um grupo assim. Encontrei a primeira vez a igreja local, né? Que compartilhei dela há muito tempo. Algum tempo lá no Gerei sabe. Me ausentei da igreja por causa de algumas coisinhas lá, né, que eu não achava correto, né? Uma das coisas era o ocultismo, que eu achava um negócio muito. E aquelas coisas muito repetitórias. Eu, não é o tempo ainda não. Quando eu comecei a ver essa visão que o irmão Gerson falou para mim, eu disse, será que é a minha igreja? Eu fiz aquela mente, será que é a minha igreja, irmão Gerson? Vou ficar na minha, não vou. Aí vim com os seus irmãos. E realmente não é a mesma igreja. Tanto é que eu também dá harpa, te compartilha, né? Enquanto que lá existe, já conhece já, né? Existe aquele ocultismo, aquela coisa muito reservada, enquanto nós abrimos as portas. Amém. Né? E lá fala que é Filadélfia, que é a porta aberta. Pronto. Mas, Mas, graças a Deus, irmãos, que essa visão nós temos o privilégio, né? Como volta a palavra atrás, né? Que eu falei anteriormente, temos o privilégio. Estamos aqui, não estamos de graça. Estamos aqui porque o Senhor nos escolheu, né? O Senhor nos deu Glória a Deus. essa bênção maravilhosa de estar nos pés do Senhor, na sua misericórdia, né? A sua dádiva. Esse Glória presente aqui é um presente que ele dá continuidade. E não é bom também, como o irmão Marco falou, da questão dos irmãos do interior, né? Não é bom que a gente. Eu até estou ausente porque não sei como, né? Deus sabe por que eu estou ausente. É um trabalho dia a dia, mas o meu coração é como se estivesse lá também com os irmãos. Quando eu sinto a vontade de um dia compartilhar, como o irmão já convidou para a gente ir agora no lugar Horizonte, e eu vou estar também nos meios dos irmãos, porque eu sinto essa necessidade, sabe? Eu sinto essa necessidade. E eu queria que essa necessidade fosse em todos nós, né? Nós todos tivéssemos necessidade de estar ajudando realmente os irmãos que são leigos acerca da visão de Deus, né?
Porque essa visão é o Senhor nos dá, mas nós temos também que às vezes o irmão precisa só um toque, né? O irmão está bem pertinho da visão, mas ainda não encontrou alguém. Está lá na denominação, está lá na instituição, mas não encontrou alguém que tenha a visão. Tá vendo? Eu acho que quisera ele saber se existe esse grupinho aqui para estar conosco aqui. Amém. Né? Mas eu peço desculpa aos irmãos a minha ausência, né? Que eu passei um tempo ausente daqui, mas o meu coração estava aqui. Amém. Ele só sentiu saudade, irmão. Eu também estava com saudade dele. Até que eu falo, minha esposa falou com o Jean, será que tem alguma coisa que ele ouviu? Aí o Jean disse, aquele ali, ele não...